né? E que eu não passe porque eu já passei. O que você já passou, Ana? Fome. Essa é minha janela, ela funciona assim, eu fecho ela com mãozinha de pilar. E a segurança aqui? A segurança, antes era pior, né? Mas agora deu uma melhorada. Tá com um mês que eu tô sem bujão. Eu subi pro lixão, quando eu cheguei, a janela tava aberta e já não havia mais bujão. E agora? E agora eu tô cozinhando na sogra. Eu quero construir assim, uma família bem bonita, assim, entendeu? Pros olhos das pessoas, pros olhos de Deus, né? E que eu não passe porque eu já passei. O que você já passou, Ana? Fome. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero falar especialmente com você que assumiu a tarefa de ajudar as pessoas, não só espiritualmente, mas assumiu a tarefa de ajudá-las no aspecto físico, financeiro, econômico, enfim, o bem-estar físico e social de alguma pessoa. Nesse sentido, eu quero falar diretamente para você que, por exemplo, é líder de um ministério de ação social ou que trabalha em prol disso, ou então talvez você já tenha se sentido nessa situação de ver uma pessoa necessitada e fica se perguntando como eu poderia fazer para ajudar essa pessoa. E é provável que algumas dessas pessoas, por desconhecimento dos direitos, das leis que regem o nosso país, estar passando por dificuldade, mas poderiam estar sendo assistidas pelos programas que o governo federal tem. E eu quero falar especificamente do LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E ela também é conhecida como BPC, que é o benefício de prestação continuada. Mas para efeito da nossa conversa, nós vamos tratar aqui, chamá-la apenas de LOAS. E veja bem, o LOAS é uma lei federal que tem por objetivo diminuir a situação de pobreza extrema no nosso país. Graças a essa lei, pessoas idosas ou com deficiência física que não conseguem se sustentar financeiramente, eles podem contar com o benefício de um salário mínimo todo mês. Eu quero deixar claro que a pessoa idosa é a pessoa com mais de 65 anos e que não tenha nenhum outro tipo de renda a não ser aquela ajuda financeira de algumas pessoas, e eu vou também passar para vocês os requisitos para que a pessoa possa ser assistida pelo benefício do LOAS. Eu deixo claro que isto não é uma aposentadoria, portanto, não é necessário você ter contribuído por nenhum mês para os sistemas da Seguridade Social, ou seja, para o INSS. Então, não se trata de um seguro. Portanto, esta lei, o benefício dela, ela não dá direito a 13º e você não consegue passar para os seus dependentes como acontece com as pensões, compreende? Então, como eu estava falando, aposentadoria por idade sem contribuição na INSS é possível? Sim, desde que se cumpra alguns requisitos previstos na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, como eu estava falando, o benefício da prestação continuada, o LOAS, é um benefício instituído por uma lei orgânica que foi promulgada em 1993. Ela garante a toda pessoa com deficiência ou idoso acima de 65 anos, incapaz de prover seu sustento, que receba um salário mínimo mensal, conforme especifica o artigo 20 desta mesma lei. Diz assim: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.
Então, o que acontece? Para que o nosso vídeo não fique muito longo, eu vou dizer como funcionam os requisitos para que a pessoa possa verificar se ela tem ou não direito a receber esse um salário mínimo por mês. Para ter direito a este benefício, o idoso precisa ter 65 anos, independente de gênero. Além disso, no caso do idoso, ele precisa provar que a renda per capita familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo. O critério utilizado pelo governo para verificar a situação de carência é exatamente 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, por habitante de uma residência. Deixa eu agora falar com vocês como você vai fazer esse cálculo para ver se você efetivamente está amparado pelo LOAS. Levando-se em consideração o salário mínimo atual, hoje em novembro de 2022, que é de R$ 1.212, você vai pegar esse valor e dividir por 4. Vai dar R$ 303. Então, você sabe que 1/4 do salário mínimo é R$ 303. Você vai pegar, você vai somar o rendimento de todas as pessoas da sua família. Não estou falando desse rendimento de bico, de biscate, estou falando do rendimento que você pode comprovar. Então você vai somar tudo e aquele valor que for apurado, você vai somar. Vamos dizer que deu R$ 1.500, mas a sua família toda é composta por 5 pessoas. Você vai pegar R$ 1.500, dividir por 5 pessoas. O resultado dessa divisão será R$ 300. Aí eu te pergunto, R$ 300 é mais ou menos de que R$ 303? Logicamente é menos. Então, se der até R$ 303, a pessoa que está pleiteando esse benefício terá direito ao benefício porque não ultrapassa 1/4 do salário mínimo vigente. E gostaria também de esclarecer que há outros requisitos. Esses outros requisitos nem sempre são aceitos pela administração pública, ou seja, na hora de você entrar com seu pedido junto ao INSS, ou seja, onde for que você for efetuar esse pedido. E são as relações familiares fragilizadas, a oferta reduzida de serviços comunitários ou sociais, carência econômica familiar, baixo nível de escolaridade das pessoas e daquele indivíduo que deseja receber o benefício, a inatividade da maioria das pessoas idosas, as precárias relações com o meio onde vivem e a baixa autoestima frente à idade avançada. Além disso, o Estatuto do Idoso também garante que, se caso alguém na família já receba este benefício, ele não é computado, você não soma ele para efeito de renda per capita. Isso está no Estatuto do Idoso. Uma coisa importante é o seguinte: para que a pessoa, o idoso e sua família possam usufruir desse benefício, é necessário que estejam cadastrados no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, no CadÚnico. Assim você poderá se inscrever para este benefício. Agora eu vou falar com vocês sobre as pessoas com deficiência. O que o LOAS, ou a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, fala sobre a pessoa com deficiência? Ela diz assim: pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No caso, o longo prazo é citado como sendo prazo mínimo de 2 anos. Então tem que haver esse lapso temporal para que a pessoa cumpra os requisitos, ou os pré-requisitos. Ora, no ordenamento jurídico do sistema pátrio do Brasil, a Constituição, ela garante que tudo que você acha que pode ajuizar em seu favor, você pode fazer. Então é provável que existam situações
que a administração pública ela não lhe conceda esse benefício, mas está claramente para a gente que convive, para a gente que está no dia a dia com aquela pessoa, ver que ela está na situação de vulnerabilidade. Portanto, é possível que todas essas situações sejam revistas judicialmente. E algumas coisas que influenciam na decisão judicial é a situação de vulnerabilidade das relações familiares, nível de oferta de serviços comunitários e adaptação destes, carência econômica e gastos realizados com a condição, a idade, a análise da história da deficiência, aspectos relativos à ocupação e potencial para trabalhar. E da mesma forma, aquele que está pleiteando que seja deficiente físico, é preciso estar cadastrado no Cadastro Único Federal, tá bom? A seguir, eu vou fazer um passo a passo para você ter condições de fazer, olhando, você fazer o cálculo para ver se você cumpre os requisitos, pelo menos financeiros, para usufruir desse benefício, tá? Eu espero com isso ajudá-lo e ajudá-la e ajudar as outras pessoas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e vamos divulgar aquilo que as outras pessoas têm direito. Não vamos apenas divulgar aquilo que são os nossos deveres, que deveres nós temos muitos e direitos nem sempre nos dão. Bem, minha gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é o valor do salário mínimo no momento que nós vamos requerer o benefício junto aos órgãos públicos. Então eu entrei aqui no Google, como vocês podem ver, e coloquei assim, salário mínimo em 2022. Então eu entrei, eu sei que o salário mínimo é R$ 1.212. Então o cálculo é muito simples. Eu fiz aqui hipoteticamente uma família a família que quer o benefício. Então eu coloquei uma coluna, pessoas da família, quantidade e renda. Então suponhamos que esta pessoa aqui, este daqui que eu estou mostrando aqui, seja a pessoa que deseja o benefício, deficiente mental ou físico, que não tem idade, tá? Quantidade 1, a renda dele é 0. A esposa ou cônjuge 1, renda 0. Esposa ou cônjuge, naturalmente 1, renda é 0. Naturalmente aqui o marido e aqui a mulher, né? Ou essa situação que a gente conhece aí de homoafetividade, mas não vou entrar nesse assunto agora. Agora, nessa família, hipoteticamente, como eu falei lá no início, nós temos um avô idoso que recebe do INSS a aposentadoria e é no valor de R$ 1.500. Irmãos, nós temos um. Então, o total dessas pessoas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode ver que está o número 5 aqui e eu vou assinalar ele em 5. O salário mínimo em 2022, como nós vimos lá no outro lado, é de 1.212. Então, a gente vai dividir, vai saber que o salário mínimo é 1.212. Nós vamos pegar o salário mínimo e vamos dividir por 4, porque é 1/4 do salário mínimo que a renda familiar não pode ultrapassar. Então, nós vemos que se nós dividirmos 1.212, tá, por 4, vai dar 303. Então, até o limite de R$ 303, a família, essa pessoa que pleiteia, vai ter o direito legal, tá? Exceto aquelas situações judiciais, mas na regra geral. Então, agora nós vamos saber o valor per capita, ou seja, por cabeça da família A. Não são 5 pessoas, então nós vamos pegar R$ 1.500 e dividir por 5. Vai dar R$ 300. Então, a pergunta é a seguinte: R$ 300 é mais ou é menos do que 303? É claro que é menos do que 303. Se fosse 301, 302 e 303, este deficiente mental ou físico, psíquico, ele teria direito ao benefício do LOAS. Então, este
este indivíduo, essa pessoa, essa criança, enfim, aquele que estiver pleiteando esse valor, ele tem direito, porque a renda total, que é R$ 1.500, dividido por 5 pessoas, deu R$ 300 e não ultrapassa R$ 303. Eu espero com isso ter conseguido sanar a dúvida de vocês, e qualquer coisa, vocês que moram em Petrópolis podem me procurar diretamente na Igreja Metodista da Muzela, estou na Congregações Pedras Brancas, ou deixar o seu recado, o seu comentário, que eu terei imenso prazer em responder. Que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente, em nome de Jesus.